Vamos para a palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo muito conhecido, o 33. Depois, Salmo 119, o versículo 67. Diz-nos assim as santas e sagradas Escrituras. Palavras de Jesus em João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 67 do Salmo 119. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Repitam esse versículo, 1, 2, 3. Senhor nosso Deus e Pai, temos os versículos, a inspiração da direção, mas é o Senhor quem tem palavras que precisamos ouvir, mais uma vez nesta casa e nesta noite. Fala conosco as tuas palavras, Senhor, não nos deixe desviar delas, não nos deixe omitir palavras que o Senhor quer falar, e não nos deixe colocar palavras além das que o Senhor tem para nós. Fala conosco, é a nossa oração, pedindo e confirme as palavras com os teus milagres, com a tua salvação, em nome de Jesus oramos. Só os que concordam, digam amém, Senhor. Amém. Tome assento, o Senhor seja conosco. É fato que as Escrituras deixam bem claro que no mundo nós teríamos as mais diversas situações de aflições, de angústias, de problemas. Mamãe da Sara, Deus é a mamãe, Sara. Deus te abençoe, viu? Tem muita coisa que a gente ouve e guarda para nós, mas não são verdades. Aquele negócio de quem aceitar Jesus, os problemas acabaram. Porque aonde que está isso, não é? Irmãos, a gente aceita Jesus, tem muita coisa que piora. Sabe por quê? Porque quem aceitou foi nós. E a gente tem uma natureza que ela somente é trabalhada com as aflições. Quando Jesus estava no Getsemane, ele estava, o que significa Getsemane? Lugar de prensa. Ele estava lá para ser moído, prensado, trabalhado como azeitona para produzir azeite. A igreja, ela é prensada para produzir unção. Nós somos trabalhados, nós somos pessoas que temos dificuldade de ouvir e obedecer. Tem uns que obedecem até de prontidão, mas com o coração fechado. Vocês já assistiram aquele desenho de 1900 e bolinha, Busca-Pé? O irmão Cleomar, creio que lembra dele. A mulher falava um negócio, ô Zé, não sei o quê. Aí ele saía, reclamando. Tem gente que é igualzinho o Zé Busca-Pé. Ouve, obedece, mas nós somos pessoas de dura serviço. Sim ou não? Você admite isso? Nós temos aquela coisa da dupla face. A gente olha para o espelho e diz, eu sou perfeito. Mas no fundo, sabe que não é. E tem dia que você nem suporta olhar a sua cara no espelho. Sim ou não? Eu não sei porque que a vida é assim. É porque você é assim. Sabia que a vida é assim porque a gente é assim?
Assim como a sua é. Porque nós somos os resultados das nossas caminhadas. Se você decidir caminhar num lugar de sombra, você vai ter sombra. Se decidir caminhar num lugar de sol, vai ter sol. A testinha de alguns vai ficar mais vermelha ainda, né, Laércio? Não fica? Vai ficar mais vermelha ainda. O nariz vai perder a capinha de alguns. Não, tem certos narizes que não é capa, né, irmão? É lona, né? E aí, porque o lugar que a gente decide caminhar, a gente vai sentir o clima do lugar. E tem gente que escolhe andar no deserto pensando que vai ser bom. Não, eu quero ficar sozinho, ninguém me inquiete. Eu quero ficar sozinho. Solidão é bom, mas muitos escolhem esse caminho. Solidão, nós não fomos criados para o ostracismo. Nós fomos seres criados para depender do outro. Quer você queira ou não, quer você tenha abertura para isso ou não, nós somos seres dependentes. É por isso que, quando vamos agora falar da igreja, a igreja é chamada de corpo, porque nós somos dependentes. Não tem como um membro do corpo andar sozinho. Ainda que uma mão andasse sozinha, já imaginou uma mão andando sozinha por aí? Não existe. Nós somos corpo, nós andamos juntos. Agora, cada membro desse corpo tem uma característica, tem um jeito de ser. Cada membro, por exemplo, vamos olhar para os narizinhos dos irmãos do altar. Só até aqui, só até o Helder, por exemplo. Olha aí, cada narizinho tem 2 buraquinhos, mas é diferente. Vocês tudo sem graça só porque está falando do nariz, aí. Mas não é tudo diferente? Cada um tem um nariz, cada um tem um tipo de orelha. Cada igreja tem membros com características diferentes. É nariz, mas é diferente. É testa, mas é diferente, né? Tem gente que tem uma testinha menor, outro umas testas maior, né? E vamos parar por aqui para não dar mais problema, né? Mas são diferentes. Agora, nós, na nossa caminhada, escolhemos o corpo que a gente vai fazer parte. Então, nós somos resultados das decisões que nós tomamos. A vida é assim porque você é assim. Agora você entendeu? Porque você é assim. Então, irmãos, uma das coisas ruins que a gente faz, entre outras, é culpar os outros pela história que nós temos. Os outros não escolheu para você. Eles não escolheram para você. Você tomou decisões. Você não é resultado do que os outros estão fazendo. Você é o resultado do que você deixou acontecer. Por exemplo, eu ouvi isso lá na Espanha e eu guardei numa reunião de pastores, o pastor Genilson lá da Espanha. Ele falou assim: você não tem como evitar a ofensa, mas tem como evitar de se tornar ofendido. Então, na vida, não tem como a gente evitar certos males que as pessoas fazem, mas nós temos como evitar certas reações erradas que as pessoas tomam, quando isso acontece. Não está filosofando não, né? Você está entendendo? Estou deixando Deus falar conosco, que Ele que é o Rei da Glória, o nosso Deus. Então, não há lugar diante de Deus para nós murmurarmos com coisa alguma. Por isso que os murmuradores lá no deserto vão morrer. Não há lugar para murmuração. Há lugar para tomadas de novas decisões. Você entendeu essa parte? Há lugar para tomadas de novas decisões, porque você será o resultado delas. Quando eu olho para a passagem que lemos, João 16:33,
Jesus, ele faz uma afirmação. Ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições. Isso aqui não é talvez vocês tenham, não, é uma afirmação, vocês terão aflições. E a palavra que tereis no grego, lá no original que foi escrito, quer dizer, é uma atitude contínua. Nós sempre teremos aflições. Ah, pastor, eu quero mudar de igreja porque eu descobri que a igreja A, lá não tem aflição. Só se for a igreja do céu. E para ir para lá não pode suicidar, não pode antecipar, tem que passar pela carreira proposta. É só a igreja do céu que não vai ter aflição. Aqui todas têm, porque nós estamos nela. E aí Jesus faz essa afirmação, vocês viverão aflições. E o viverão é uma atitude contínua, terão. E aí, eu olho para o salmista, né, alguns atribuem o Salmo 119 a Davi, mas não podemos afirmar teologicamente, porém, o que importa é o que está escrito no Salmo. Salmo 119, 67. Muito, como é que é? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aí eu vou entender uma outra revelação, que tem gente que só aprende com a aflição. E nós fomos feitos para aprender com os ouvidos, só que nós rejeitamos isso lá no jardim. Deus fez Adão, fez Eva, colocou no lugar de paz, de vitória, etc., e disse, pode desfrutar de tudo, menos unicamente de uma árvore. Ao invés deles ouvirem, eles fazem o quê? Querem aquilo que não pode. E esse é o nosso problema. O problema do ser humano é querer aquilo que ele não pode ter. Esse é o problema. E a gente tem uma mania de querer o que não pode. Meu Deus, parece uma coisa de doido. A começar das crianças. Os adolescentes, tem novos adolescentes aí muito grandes, enormes, né? A começar das crianças, você fala assim para a criança assim, ó, pode chupar esse pirulito, pode chupar esse pirulito e esse pirulito aqui. Agora esse aqui, pode não. Você vai obedecer? Aquela carinha de, dá uma saidinha para o senhor ver. O que a criança faz quando você vira as costas? Ela não quer nem saber dos três. Os três primeiros podem ser os mais deliciosos pirulitos. Que ela vai fazer o quê? É melhor você falar para a criança assim, ó, pode chupar esses três primeiros. Pode chupar os três últimos. Só não pode chupar o primeiro. Você vai ver que ela vai chupar só o primeiro. É melhor usar do engano, misericórdia. Porque nós temos a tendência de querer o que não pode, de fazer o que não deve, de amar o que não pode amar, né? Hoje nós temos um índice de traições e adultérios incontáveis, porque as pessoas não querem o que têm, querem o que não tem, o que não pode. Um índice de pessoas insatisfeitas com faculdade, fizeram 3 faculdades, querem fazer uma 4 porque estão insatisfeitos. Querem o que não têm, não valorizam o que têm. Por isso, Deus tem que trabalhar conosco com essa tal de aflição. E eu quero falar nesta noite, se Deus quiser e der palavra sobre o tema, a pedagogia das aflições.
paidagogos, né, de pedagogia, quer dizer condutor de criança, mas na verdade quer dizer formando ou trabalhando para a formação de alguém. A aflição, ela trabalha a formação nossa. Por isso que o salmista vai dizer, antes de ser afligido, andava errado. Mas, agora, depois da aflição, guardo a tua palavra. O propósito de Deus nas aflições, o fim do propósito é nos levar a obedecer à palavra. Não chegará no céu os desobedientes da palavra. Pode fazer milagre, pode expulsar demônio, pode profetizar, pode ressuscitar mortos no nome de Jesus, mas se pratica a iniquidade, ou se não obedece à palavra, não é filho. Não é filho. O segredo de alcançar o céu é a palavra de Deus. Não é fazer parte de uma religião. A gente, se guarda a palavra, nós vamos fazer parte de uma religião séria, e vamos fazer mesmo. Nós vamos escolher igrejas sérias, e vamos escolher mesmo. E vamos procurar que Deus nos dirija. Isso é fato. Nós, os fiéis, andamos e estamos numa igreja séria. Mas os salvos não serão salvos porque eles fazem parte de uma igreja séria. Não, é porque praticam a palavra de Deus. Os que praticam a palavra, Marcelo, eles têm os pés firmados na rocha. Por que tantas quedas hoje? Por que tantas quedas? Abandonos de fé, apostasias na fé, é o êxodo de muitas igrejas. Continuo dizendo, louva a Deus, porque esta igreja sempre está repleta para a glória de Jesus Cristo. Mas não é assim em muitos lugares, tem outros que sim, outros não. Então, por que tantas quedas? Porque o segredo de não cair é viver a palavra. Deus não é mágico. Deus não faz mágica. Deus faz obras consistentes, verdadeiras e profundas. Deus não fantasia uma pessoa. Deus não nos pega e lava para vestir roupas. Não, Deus nos lava para nos tornar novas criaturas. Alguém entende? Então, meus irmãos, quando alguém começa a praticar a palavra, além de estrutura, com os pés na rocha, a Bíblia diz, o texto sagrado é claro, são inabaláveis, vem rios, ventos, tempestades, combate contra a casa, mas ela permanece de pé, inabalável, ela não mexe a estrutura, é inabalável, além de estar firmado, ela não mexe a estrutura, é inabalável. Quem é esse? Todo aquele que ouve e pratica, esse não cai, porque a graça permanece, tudo é pela graça, mas nós temos atitudes para cometê-las, para exercê-las, praticá-las diante de Deus. Então, o propósito de Deus, quando alguém começa, está prestando atenção, queridos? Quando alguém começa a desviar de Deus, o misericordioso Deus manda aflição. A gente, irmão, sem aflição, nós somos pessoas muito exaltadas. E tem gente que mesmo com aflição continua exaltando, aí Deus vai pisando no pezinho dele. Sabe quanto Deus calça, né? A terra é estrado dos pés de Deus. O dia que Deus começa a pisar o pezinho em cima da gente, irmão, é melhor você se render logo, que Ele vai firmar o pé ainda mais. Não adianta. Jonas, não, eu não vou lá pregar para os ninivitas, não, de jeito nenhum, aquele povo não vale nada. Aquele povo é um povo déspota, eles não merecem. E de fato, do ponto de vista humano,
não mereciam mesmo, aquele povo matava os outros nas torturas mais terríveis. Só que Deus queria salvar eles. Deus quer salvar todos. Aí o Jonas pega, compra com seu próprio dinheiro a passagem para ir em direção oposta à vontade de Deus. Não tem gente que faz isso? Pega o salário que tem e começa a investir naquilo que está afastando ele do propósito de Deus. Seja o que for. Seja uma televisão. Não, eu comprei uma televisão agora de 90 polegadas. 52K. Que eu nunca vi ter K nesses dias, né? Tá, a televisão máxima, eu me sinto dentro das programações. E aí não vai na igreja mais. A televisão é do Satanás? Não. Agora, quem está assistindo? O problema não é a televisão, é quem está assistindo. O problema não é um carro novo, é quem está dirigindo. O problema não é uma roupa nova, é quem está usando. O problema não é uma consagração, é quem foi consagrado. O problema está na pessoa, por isso Deus pega e fala assim, eu vou ter que mandar a aflição. Porque a aflição nos diminui. O problema nosso é querer ser grande. Só há um que é grande, e ele é o grande oleiro de toda a terra. Convém que nós, diante dele, diminuamos. Não há espaço para o homem chegar diante de Deus e brigar com ele. Agora há para chegarmos e nos rendermos a ele. De verdade. Aí Deus pega o Jonas pega com dinheiro e fala, Deus, por que Deus não intervém e fala assim, não, você falou que vai para Nínive, agora você tem que cumprir o que você falou. Deus fez isso? Deus nos deu livre-arbítrio. Mas eu vou te dar uma ajudinha para acordar, Jonas. Eu não posso tomar decisão por você, mas eu vou esclarecer a você a decisão que você deve tomar. E graças a Deus por isso. Porque senão o Jonas ia embora e Deus levantava outro. Aí Deus pega, vem a tempestade. Olha a aflição começando. Só que, preste atenção nisso. A aflição de Jonas, que estava onde Jonas estava ali, não falou nada com ele. Afligiu os camaradas do barco, afligiu o capitão, o povo que nem Deus tinha, ficaram desesperados, tomando decisões. O que nós fazemos? A tempestade, vamos tirar os víveres, vamos atirar no mar, vamos tirar os pesos, o que a gente faz? E a coisa só. Aí o ímpio teve um discernimento espiritual e o profeta não teve. Tudo isso acontecendo e o profeta dormindo. Sabe o que esse profeta, ao ser acordado, poderia falar? Não estou sentindo. Não é comigo não, isso é com eles. Eu estou bem, Deus não me falou. Como é que Deus fala com desviado? Não sinto que é comigo. Essa palavra aí, nunca que é comigo, eu estou muito bem. Estou dormindo. Aí o povo ímpio faz um sorteio. O que está acontecendo? Quem que é o amaldiçoado de nós aqui para isso estar acontecendo? Isso aqui só pode ser espiritual, o ímpio. Saiu o sorteio para quem? Para o dorminhoco. Vê se o seu irmão não está dormindo perto de você. Tá não? Então o nome dele não é Jonas não, né? Ô Jonas, quem que é você, de onde você vem, que Deus você serve, o que está acontecendo? O barco está afundando, vai todo mundo morrer. E o problema está em você. Quer saber? Eu sirvo Deus vivo. Eu devia estar fazendo um negócio aí, mas não estou. Vocês querem resolver o problema? Ó o camarada insensível. Porque se fosse eu, já está, pelo amor de Deus, me perdoa, Senhor, não sei o que, não me joga no rio, não. Não me joga no mar, não. Ó o insensivão.
Eu sou o problema. Se vocês me jogar no mar, está resolvido o problema. Me joga no mar. O bichinho do coração ruim. Sim ou não? Aí os camaradas nem pensou duas vezes. Quando jogou, o mar acalmou. Mas acalmou para Jonas. E por que não acalmou para Jonas? Porque ele continua com o coração duro, insensível. A melhor coisa que alguém faz quando Deus lança a aflição é se arrepender, se render e voltar ao caminho urgentemente. Mas aí o que acontece? Vem o grande peixe. A aflição aumentando. No mundo tereis, é contínua, a aflição. Aí o bichinho vai para dentro do vento. Primeiro dia ele fala alguma coisa? Jonas 2,7. Segundo dia ele fala alguma coisa? Terceiro dia? Quando está à beira da morte. Tem gente que está vendo o que está acontecendo, já foi lançado fora do lugar que estava, porque estava errado, está passando uma situação terrível, e ainda se acha na razão de não reparar o que é para ser reparado. Quando ele viu que não tinha jeito, ele vai dizer isso no versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Olha a natureza humana. Irmãos, não brinque com a natureza que está aí dentro de você. Ela não presta. Olha para você ter uma noção, irmã Sônia, irmão Cláudio. Quando Jesus vier, eu falei hoje de manhã, né, respondendo a Adelaide, quando Jesus vier com a igreja e nós reinarmos 1000 anos, Satanás vai estar preso durante 1000 anos. Ele vai ser solto depois de 1000 anos. E ele vai convencer pessoas que viveram com Jesus e viram a glória de Jesus a rebelar contra Jesus. Olha a natureza. Nós precisamos de Jesus Cristo urgentemente. Dá glória a Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo urgentemente. Nós precisamos de Jesus Cristo desesperadamente. Nós precisamos de Jesus Cristo de uma forma que nós não podemos deixar para daqui 1 minuto. Aleluia! Nós precisamos de Jesus aqui e agora. Por causa da natureza que está dentro de nós. Deus é tão bom que vai ouvir, vai tirar ele e vai resolver o assunto de Jonas. Mas Deus trabalha com as aflições. Deus, Ele me ama. Deus, Ele te ama. Mas não nos quer como estamos. Para chegar no céu, vamos supor, queridos irmãos, que o céu, a entrada é por aqui, ok? Mentaliza aqui uma entrada irregular, e mais alta um pouquinho, como uma peça de um quebra-cabeça, como Deus me mostrou nos obreiros uma vez. A gente vai caminhando para essa passagem, e aí Deus vai trabalhando conosco, porque Ele sabe a forma que eu devo estar na hora da passagem para a eternidade. Eu só posso passar para a eternidade estando pronto. E aí o problema é, eu não sei que dia vai ser este. Então eu tenho que estar pronto agora. Eu tenho que estar rendido agora. Por isso que a maneira de Deus trabalhar conosco realmente não pode ser outra. Tem que ser com aflição. Sim ou não? Quem aqui reconhece que quando está tudo muito bom, você nem buscar Deus direito, você busca? Só uns poucos fiéis, né? A gente tem mania de buscar Deus quando precisa.
no nosso julgamento. Eu estou precisando de uma vitória, eu estou precisando de um carro, eu estou precisando de um casamento, eu estou precisando de resolver uma questão de dívida, eu estou precisando de um socorro, eu estou precisando de um bom emprego, eu estou precisando de não sei o quê. Aí vem aqui ó, tarde de adoração e milagres. Quantas pessoas fazem a campanha, recebeu a bênção e nunca mais volta? Porque aquela questão de Deus é só quando eu preciso. Deus não quer ser um Deus só quando você precisa. Ele quer ter comunhão com você. Escute, por gentileza. Deus, quer ter comunhão com você. Você está escutando isso ou não? Deus quer ter comunhão. Ninguém vai para o céu, aleluia, para este Deus que não quer você saber de comunhão com Ele. Se nós queremos a eternidade, temos que passar a andar com esse Deus aqui mesmo. Não quer saber de Deus aqui, mas quer saber na eternidade. Não vai funcionar assim. Deus nos deixa claro que ninguém verá o reino de Deus e nem entrará nele, João 3, se não nascer de novo. E a gente nasce de novo pela ação do Espírito em nós. O Espírito Santo é chamado de regenerador. Ou seja, ele nos gera de novo. Ele nos torna novas criaturas. Quais são os sinais, pastor, de que eu sou nova criatura? Coisas que você faz e que justamente Jesus faria estando na sua vida. O sentimento de Deus em nós, a reação de Deus em nós, a forma de viver. Por isso, meus irmãos, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, quem são as pessoas que mais sofreram? As mais fiéis. E nós queremos ser usados por Deus, fazer grandes coisas, proezas e etc., mas sem sofrer. Quem te ensinou isso é um herege. Olhe para a Bíblia. Vamos lá? Quem que era o homem mais fiel na época de Jó? Alguém sofreu mais do que ele? E aí você não quer passar por aflições. Quem que era mais fiel na época de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Os 4. Alguém sofreu mais do que eles? Foi injuriado mais que eles? Quem que era mais fiel que José na época dele? Quem que era mais fiel que Paulo na época dele? Que tipo de igreja é essa que diz que a gente não vai ter aflição? Que a gente não vai ter angústia? Irmãos, escute bem. Vai acontecer uma pré-tribulação na igreja para o arrebatamento. Olhemos para as aflições que o Rio Grande do Sul está atravessando. E o Rio Grande do Sul está sendo impactado para ser acordado. Porque é o país, é o estado mais frio do Brasil. E não é frio do ponto de vista climático, físico, não. Frio espiritualmente. É um estado que tem um número menor de porcentagem de cristãos. Há 20 e tantos anos eu desço ao Rio Grande do Sul e prego a palavra de Deus. Conheço a cultura. Amo a cultura dos gaúchos e amo os gaúchos, mas a igreja precisa de uma cura. É um dos estados que mais tem escândalos, lá embaixo, e tem estados em cima, que tem escândalos um atrás do outro, infelizmente de gente alta. Então Deus olha para o Rio Grande do Sul com um olhar de misericórdia.
Eu preciso acordar esse estado. Não me tenho por mal e nem com coração duro. Eu estou fazendo uma leitura espiritual. E Deus falou com o Rio Grande do Sul por várias profecias, por vários pregadores de credenciais, que tudo isso estava para acontecer. Aí você pergunta, e os que morreram, pastor? É por isso que eu e você temos que estar pronto todo dia para a passagem. Deus não nos prometeu que nesta vida seríamos aqueles que viveríamos num playground, num jardim de diversão ou num paraíso. O paraíso foi fechado depois de Adão e Eva, não existe mais. Essa terra é uma terra de aflições, é uma terra de angústias, é uma terra de pestes e pragas, é uma terra de espinhos e abrolhos, é uma terra de maldições, é uma terra onde o pecado está reinando, é uma terra de consequências drásticas, dramáticas e angustiantes. Neste mundo nós teremos aflições, mas nesta terra, aos levantados que colocam os seus pés firmados na rocha, tem um singular privilégio: Jesus Cristo está conosco todos os dias. Anacaia, Ele nos pega pela mão e nos esforça e diz: eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento, eu agirei na sua vida, eu sou teu Deus. Anacaia Rabacanda, antes que houvesse dia eu sou, aleluia, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Aracaia, operando Deus, quem impedirá? Sarai Coma. Os que partiram têm que estar preparados para partir e alcançar a salvação. Os que ficaram são anjos que Deus está usando, levantando, restaurando e avivando para socorrer vidas. Está acontecendo um avivamento. Conversei com vários irmãos lá que eu conheço, do Rio Grande, gaúchos muito amados e queridos, eles dizendo: pastor, as placas de igreja não existem mais. Pessoal da comunidade, sobra marmita, ele liga para nós: está faltando marmita? Sobrou aqui. Pessoal da assembleia liga para o outro: está faltando, sobrou aqui. Nós temos isso, o que está faltando aí? Caiu a divisão. Se não fosse assim, no estado que eu conheço, não cairia. Caíram. Agora, aquele olhar de você não pode isso, ou você não deve aquilo, nós somos isso, o outro é aquilo, cuidado, são nossos primos, não são nossos irmãos. Acabou. Nós somos um povo de Deus, um povo unido para fazer. Banacá, Sudai. Por isso que haverá uma pré-tribulação antes do arrebatamento da igreja. E essa pré-tribulação já começou. Olha para as situações dentro das várias denominações, o que está acontecendo. Quem conhece os bastidores sabe do que eu estou falando. Deus está trabalhando conosco. Escute, abra os seus ouvidos espirituais. Dá para escutar trovoadas, relâmpagos e glória. Está vindo aí um grande avivamento da parte do Senhor. Arabacaço, Ramacai. E Ele está nos acordando com as aflições, com o trabalhar. Escute bem e entenda: somente um decidido, somente uma decidida não cairá neste tempo. Aleluia. Tem gente que já caiu e está de pé. Tem gente que está na igreja e já está caindo, mas quem tem fé em Deus e ama Jesus, Arabacana, está se fortalecendo, está indo mais para a oração, está indo mais para o propósito, está indo mais para o jejum, está renovando a sua armadura. As armas estão sendo trocadas por armas melhores. Cada praça andaraia. A consciência cristã está agora sendo recheada de novas informações dos céus. Deus está levantando um exército. Rabaço, Racai.
Como do couve a dácia maia. Em Ezequiel 37, Deus soprou do Espírito sobre o vale da morte, o vale de ossos secos da cabraça andaia. Deus está soprando, está acontecendo um rebuliço, aleluia, no vale de ossos secos deste século, gadácia manda, aleluia. Deus já ordenou, os ossos estão se ajuntando, está vindo carne, está vindo nervos, está vindo pele, está vendo arabaçadaia, a preparação de Deus. Está chegando a hora de Deus ordenar os quatro cantos da terra, a soprar o vento de Deus na igreja, arabaçaia. O exército será levantado, um exército sem número de tantos homens e mulheres de Deus está sendo preparado. A glória do Senhor encherá esse exército. Este exército varrerá a terra com a glória e o poder de Deus. E as aflições que nós estamos atravessando não é da parte de um Deus que se esqueceu de nós, é da parte de um Deus que está investindo em nós. Ele está investindo em nós. Coisas que muitos de nós dizíamos não suportar se fôssemos enfrentar, e estamos enfrentando hoje. E Deus está dando graça. A glória de Deus está trazendo manutenção da fé dos fiéis. Até mesmo humilhações Deus está usando para nos estruturar com elas. Lembremos de José, o quanto foi humilhado por seus irmãos, quando quiseram matá-lo, por seus irmãos, quando venderam ele para uma caravana dos midianitas, na praça, sendo vendido como escravo, um príncipe, com promessas de Deus maravilhosas, sendo vendido como escravo na praça, a humilhação, na casa de Potifar, vendo a prosperidade da casa, e uma mulher endemoniada acusando ele de adultério, teve que ir para a prisão. Uma humilhação sem precedente para um homem fiel a Deus e honesto. Porque a humilhação não era tanto da prisão, mas da acusação de adultério para um homem santo de Deus. A humilhação de ficar mais 2 anos esquecido na prisão. Como foi humilhado? Deus usou a humilhação. Deus aperfeiçoou José com a humilhação. Escutem bem, meus irmãos. Deus usa a humilhação para nos aperfeiçoar. É muito fácil você brigar com alguém que te exalta. E aí você vai para os braços, para o murro, para os tapas. Parece uns 2 marrucos, 2 homens brigando, uma coisa feia, ridícula. E aí vai para o tal e papá. Agora, você cresce quando você se cala. Quando você obedece. Ser homem para Deus não é o que venceu a luta ou o que não recuou da luta. Ser homem para Deus é aquele que calou e evitou o embate. É diferente. E agora, quando a pessoa aprende a se comportar na humilhação, aí vem a exaltação de Deus. Aí vem, por que vem a exaltação de Deus na humilhação? Porque a humilhação me destrói. A exaltação de Deus me leva para um lugar onde Deus é glorificado. A humilhação me destrói. A exaltação de Deus na minha vida me leva para um lugar onde Deus é glorificado. Alguém entendeu isso? Arabaxandai. Por isso José vai ser tirado da prisão e vai ser colocado na cadeira de governador. E quem é exaltado na vida de José? O Deus de José. Ninguém tem o espírito que José tem, e ninguém tem um Deus como José tem. O Deus de José foi exaltado. Por isso Deus trabalha conosco. É necessário deixar Deus trabalhar.
Passa pela humilhação. Cala-te na humilhação. Cresça na humilhação. Aprenda com a humilhação. Se vença na humilhação. Deixa o orgulho ser morto na humilhação. Deixa a vaidade ser morta na humilhação. Deixa na humilhação a arrogância, a estupidez ser morta na humilhação. A da caia. Deixa a sua natureza ser subjugada por Deus na humilhação. Daqui um pouco do pó vai levantar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, uma jovem de Deus, um adolescente, uma adolescente ungida, uma criança abençoada. Deus humilhou Jó. Meu Deus, que humilhação. Mas o Jó, lá do pó, vai ser exaltado. Ele disse: eu falei de coisas que eu não entendi e tal, mas agora eu me humilho no pó, na cinza. Quando ele vai para o pó, do pó, Deus tira ele para a cadeira. Às vezes falta a gente ir para o pó, a gente não aceita. O pó da aflição, o pó da rendição. Porque Jó aqui no capítulo 42, versículos 3 a 6, ele está rendendo. Tudo, escute, não durma agora não, preste atenção. Tudo que Deus usa nas aflições é pedindo rendições. Às vezes, entre nós e a bênção, só está um arrependimento. Você escutou isso? Às vezes, entre nós e a bênção, está somente um arrependimento. Eu me arrependo. Olhe para um rei chamado Manassés. Não tinha um homem tão déspota como ele. Derramou sangue de inocente, pôs estátuas de idolatrias e imagens de escultura no templo, coisa absurda contra Deus. Deus abomina. Fez tantas atrocidades, conduzindo Israel a outros deuses e etc. Passaram o anzol no narizão dele, e ele estava indo preso, para ser subjugado, derrotado e morto, como aquele que é vencido. Os reis eram levados assim para expor ao vitupério, para expor às humilhações. No caminho, olha a situação de Manassés. Deus não é meu amigo, porque eu não me fiz amigo dele. Deus está contra tudo de errado que eu fiz, e os meus inimigos me pegaram. Como um bom baiano diria. Quem é baiano aqui no altar? Nenhum. Precisa de alguém tornar baiano aqui, uai. Como um bom baiano diria. Quem é baiano aqui? Gente, não tem um baiano aqui. Tem alguma coisa errada. Do Maranhão. Não pedi para dar glória não. Só quem é do Maranhão? Pernambuco. Oxe, tu é pernambucano, Zé Irão. Alagoas. Tem gente esperando que eu fale Amazonas. Amazonas. Irmãos, um bom gaúcho diria, um bom baiano diria, tô lascado. Quem gaúcho aqui, tem gaúcho? Não. Irmãos, Deus não era amigo dele, ele fez tudo o que alguém não deveria fazer. E agora o inimigo dele, anzol. Só que diante disso tudo, entre ele e a bênção, entre ele e o milagre dele, estava um arrependimento. Ele vai cair de joelhos, angustiado. Segundo Coríntios 33, por aí não lembro, 32. Cair angustiado e arrepender diante de Deus. Sabe o que Deus faz? Se torna amigo dele, perdoa ele, tira ele de toda a situação e devolve ele na cadeira do rei.
Escute o que Deus está falando conosco. Muitas vezes entre você e o seu milagre está um arrependimento. Está entendendo não? E por isso que Deus trabalha as aflições. A gente acorda com aflições. O Jonas foi acordado por causa das aflições dos outros. A gente acorda quando Deus permite as coisas ruins acontecerem. Por isso que a maioria dos avivamentos bíblicos nasceram em períodos de crises extremas. Deus está nos dando uma oportunidade, com a pedagogia das aflições, de nos voltarmos a Ele com arrependimento, de aprendermos o que Ele está nos ensinando, porque em toda a pedagogia das aflições, Deus tem um propósito: que sejamos dele corpo, alma e espírito. Deus deu paz no jardim, os homens não quiseram. E homens aqui eu digo generalizando, Adão e Eva. Deus deu aflição no Calvário, na paz entrou a maldição, na aflição do Calvário entrou a cura. No jardim, enquanto a paz reinava, entrou o pecado, entrou o mal. Nas aflições da vida cristã, enquanto Jesus reina, sai a maldição, sai o pecado, sai o homem que não vale nada, sai a natureza perversa, entra o Espírito Santo, entra a natureza de Cristo, entra a mente de Cristo, entra o fruto do Espírito Santo em nós. Adácia mandaraia. Use o que você está passando e se achega a Deus um pouco mais. Usa o que você está passando e exercita a tua fé no Criador Todo-Poderoso. Usa o que você está passando e cresça para a glória de Jesus Cristo. Usa o que você está passando e toma uma decisão de arrependimento hoje e agora. Usa o que você está passando e deixa que Deus faça o trabalhar do esmagar dele em nós, mas o azeite apareça, a unção apareça, o poder de Deus apareça. Fique sobre os pés. Turabacala surecandarai. Escute. A partir de hoje, você é de Deus? Não, só os que são de Deus. Levanta a mão e dê glória a Deus. Use tudo o que acontece na sua história para o seu bem. Deus quer trabalhar comigo com isso aqui, ó. Ó Deus agindo na minha vida. Você é bobo, você é tolo. Isso é uma luta. Uai, Deus não usa as lutas? Não, mas é um absurdo que eu esteja passando por isso. Então Deus esqueceu de você e não viu nada e não está no controle da sua vida. É isso que você está dizendo? Não, Deus está no controle de tudo. Então fecha a matraca. Para de murmurar. E começa a buscar o porquê Deus está trabalhando com você aí. Se humilha. Deus não levanta exaltados, Deus abate exaltados. Falo isso com temor e tremor. Agora Deus levanta os humilhados. Deus levanta os humilhados. Escute. Muitas vezes Deus está trabalhando você para assumir a gerência do lugar onde você trabalha. Por isso vem a humilhação, porque o trabalhar não é do homem. Se você é de Deus, o trabalhar é de Deus. E muitas vezes Deus permite a humilhação
para que os que estão em sua volta, escute isso, é o Espírito do Senhor está falando conosco, para que os que estão à sua volta vejam a sua habilidade de sair de situações, a sua forma de conduzir situações, o seu manejo com pessoas que te tratam mal e até que te odeiam, mas você sabe lidar com elas. E Deus está trabalhando a sua pessoa, mostrando através disso para outros que você é o gerente que ele está precisando, que você é a gerente que eles estão precisando. Tem glória a Deus não? Pastor, se depender de eu ser humilhado para mim crescer, pode tirar o cavalinho da chuva. Então prepara-te para o inferno, porque Deus trabalha isso para nos dar lugares, mas também muito mais, para nos dar uma passagem. Eu não consigo encontrar na Bíblia um exaltado que foi para o céu. Você encontrou? Humilhai-vos, portanto, perante a mão do Senhor Deus, a potente mão do Senhor Deus. Rabacassúria candarai. Eu quero terminar pedindo que você volte os seus olhos com os meus para os 40 anos de deserto que o embrião da nação de Israel teve que passar. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, DCM, vai falar não o que o diabo fez com eles, mas o que Deus fez com eles no deserto. Aí alguém vai perguntar, mas Deus não amava eles? Sim, eles eram a menina dos olhos de Deus. Uai, mas Deus ele maltratou o povo dele. Deus, a nossa linguagem é que Deus maltrata, a linguagem de Deus é que Ele trabalha. O que Deus fez com eles no deserto? O próprio deserto é uma aflição, sim ou não? Hã? Põe aí para eles também. Assim naquele tempo, 8:3 é o contrário. Glória a Jesus. Põe o 2 também, só para ficar. E te lembrarás de todo o caminho, porque aqui em Deuteronômio é a repetição da lei e o povo está para entrar na terra prometida. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou não foi no paraíso? No deserto, foi pouco tempo ou muito tempo? Foi muito tempo por causa de quem? Porque eles eram assim, porque eram assim. Entende isso? Lembrando? Por causa das escolhas dele. Com 2 anos eles criaram uma rebelião. 40 anos. Está dizendo que Deus guiou para o deserto e também para ti. Por que não está escrito para te exaltar? Ó, vocês vão passar no deserto, mas Deus vai te exaltar. Deus te passou no deserto para te exaltar. Não, Deus entrou com você no deserto para te humilhar. Não é passou. Aqui é, Deus está fazendo isso com você no deserto. Para ti e te provar. Para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou. Mas um justo pode ter fome? Pode. A Bíblia diz que o salmista diz que nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Não está dizendo que nunca viu um justo não passar fome. Nunca viu desamparado. E nunca viu mendigar. Ó, e te humilhou. Está repetindo a palavra, humilhou. E te deixou ter
e te sustentou com maná. Começou a dar experiência que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender uma coisa muito importante: que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Toda a aflição do deserto era para levantar um povo que fosse dependente dele. Todas as aflições que Deus nos permite passar é para que a gente aprenda: dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Ah, mas hoje eu tenho um salário muito gordo e o meu salário é muito bom. Se Deus quiser, Ele corta o salário hoje e agora. O que te sustenta não é o seu salário, não é o meu salário. O que nos sustenta é Deus. Nós somos dependentes de Deus, né, irmã Magda? Amém, irmã Magda? Nós somos dependentes, nunca foi o salário, sempre foi Deus. Ramaço, taraia. Por isso que em Deuteronômio 32:15, põe aí, DCM, a gente aprende algo tremendo. Porque Deuteronômio volta a dizer: o povo está para herdar a terra, e está repetindo a lei e conselhos de Deus. 32:15, e engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. O que as pessoas fizeram? Se engrandeceram, engordou, ou seja, prosperou e criou coice. Por que é que Deus quase nos mata no deserto? Para a gente aprender a ser gente dependente dEle. A gente nunca vai ter coragem de exaltar diante de um Deus que nos tirou da cisterna. Nunca vai ter coragem de exaltar diante de um Deus que nos tirou do buraco, que nos tirou da fornalha de fogo, aleluia, que nos tirou da cova dos leões. Na cova dos leões nós vamos gritar: vive o rei, vive o meu Deus, que o meu Deus enviou o seu anjo, foi ele. O trabalhar de Deus conosco nas aflições é para fazer uma igreja dependente dele, é para fazer um homem, uma mulher, uma pessoa que seja dependente dele. Não é a nossa força, não é o nosso braço. Olhando para os 40 anos, o que aconteceu nos 40 anos? Os ignorantes não quiseram isso. Houveram rebeliões diversas. Coré, Datã e Abirão e tantos outros, 250 príncipes. Os 10 espias. Tantas rebeliões. Não é assim. Por que Moisés, nosso líder? Por que Arão? Nós também somos profetas. Não tinha a ver com Moisés, não tinha a ver com Arão, tinha a ver com Deus trabalhando para entrar num lugar abençoado. Moisés não quis ser escolhido. Chama Arão, meu irmão. Não, a culpa é do pastor. A culpa é esse Moisés. Por que ele quer ser grande entre nós? Moisés simplesmente estava obedecendo a voz de Deus. Alguém está entendendo ou não? Pedagogia das aflições. Mas 2 homens foram valentes. Algumas coisas eu aprendo com isso. Primeiro, a minoria é que vence. O caminho é estreito, a porta, e não são muitos os que passam por ele. Na época de Davi, só Davi lutou. Na época dos
32.000 de Gideão, só 300. O censo sempre aí comai é menor. Lavatushita. O Espírito Santo está dizendo, mas pode ser diferente hoje. Porque hoje basta uma decisão entre você e a sua promoção, entre você e o seu milagre, entre você e o que você precisa, está às vezes só um arrependimento. Deus não está olhando para números, mas está olhando para pessoas que se rendem, para pessoas que fazem o que está para ser feito, honrando a Ele. Josué e Caleb, eu imagino eles entrando na terra prometida. Como ele vai a Roshamai, porventura o nosso Deus nos dirigiria ao lugar errado, porventura o nosso Deus se esqueceria de nós, porventura a mão do Senhor estaria encolhida em qualquer tempo, porventura Ele deixaria de ser a misericórdia e a graça que Ele é para nós, porventura o nosso Deus falaria e não cumpriria, porventura o nosso Deus teria olhos, mas não veria. O Senhor sabe o que está fazendo, Ele está trabalhando conosco. Seja formado. Nenhuma das palavras do Senhor cairá por terra na vida daqueles que permanecerem nele. Vamos orar. Os obreiros do altar, somente os obreiros vão descer e vão ser sensíveis ao Espírito Santo. Você tem que sair daqui pronto para o que Deus tem conosco. Deus está trabalhando conosco. Deus não é ingrato, irresponsável, esquecido. Deus é mais vivo que você possa imaginar. Vou repetir. Deus é mais vivo do que você possa imaginar. Ele está nos lendo inteiramente, passado, presente e futuro, situações das mais diversas, pensamentos e sentimentos. Ele está nos lendo. Eu estou tendo esta visão, uma visão que Deus passa por nós e nós estamos nus diante dele, como que invisíveis, mas visíveis. Que coisa gloriosa, aleluia. Agora fale com Deus. Deus não te chamou para ser pregador, Deus não te chamou para ser pastor, Deus não te chamou para ser pastora, para ser missionária, para ser missionário. Deus não te chamou para ser obreiro, diácono, presbítero, evangelista. Deus não te chamou para ser isso ou aquilo. Deus nos chamou para sermos servos. Deus nos chamou para sermos dele. Deus nos chamou para fazermos parte do corpo dele. A partir daí ele nos levanta para ser pastor, pastora, missionário, missionária, obreiro, obreira, servo de Deus, abençoado de Deus. Recebam, obreiros, mais unção do céu, mais poder do céu, mais graça do céu, mais autoridade do céu. Em nome de Jesus, vão semear.
da basúria. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos agora, olhando para Ti, para a pedagogia das aflições que vem de Ti. Sim, Senhor, antes de ser afligido, muitas vezes errados nós andamos, mas depois das aflições, os nossos corações se curam, as nossas mentes são libertas e curadas, os nossos casamentos, as nossas famílias. Oh Pai amado, sim, trabalha conosco, liberta-nos de tudo que é preciso, arranca de mim, Senhor, a arrogância, a ignorância, a estupidez, o mal. Liberta a minha vida de tudo que é preciso. Me faça nascido de novo na área que eu preciso. Visita, meu Pai, visita esta mulher, este homem. Oh meu Pai, que esta seja uma noite de obras que se completam, de portas que se abrem, porque o entendimento vem, o conhecimento vem, a atitude é tomada, o arrependimento verdadeiro acontece. Oh Radássia Mandaraia, Pai, que ninguém impeça este homem de tomar a atitude que tem que tomar, que ninguém impeça esta mulher de tomar a atitude que ela tem que tomar. Chega de solidão, chega de vazio, chega de angústia. Trabalha agora, peleja agora, opera agora, passa milagres agora. Usa, meu Deus, os obreiros do altar, usa vidas, meu Pai. Nesse lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos pro meu coração. Fale com Deus. Eu posso me entender, se levante, me render para a tua história. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás o Teu ouvido ao meu clamor. Mas fale um dia no centro do Teu querer e toda a vida, aleluia, sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, és a minha herança. Aleluia. Nesse lugar Tu és real. Tem ministérios maravilhosos sendo curados. Vou me entregar totalmente. Tem ministérios sendo levantados. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Tem unção de Deus derramando. Eu posso enxergar, receba de Deus e entender. Basta te humilhar na se presença me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás o Teu chega de perder tempo, é hoje, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, seja batizado no Espírito Santo, seja renovado nas línguas dos anjos e dos homens. Você perdeu, volta agora, pratica. Namácia, Urabacanda. Deus está mais perto que você imagina, só está aguardando uma atitude. Receba, receba, receba de Deus, receba graça,
se levante, se levante, se levante, se levante. Tome uma atitude sem voltar atrás, que agrada a Deus. Se levante, se levante, receba a bênção de Deus. Seja agora abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado, mulher. Seja curada aí na barriga, toda infecção, toda inflamação desaparece agora. Receba o milagre, mulher. Receba azeite de Deus, igreja. Receba a força de Deus, receba a graça de Deus. É a pedagogia dos céus. É o Senhor nos levantando, aparelhando, levantando de maneira especial. Receba as bênçãos, receba a graça de Deus. Você que está pela internet, receba agora, em nome de Jesus. Seja abençoado agora, seja agraciado agora, seja renovado agora. Igreja, levante as mãos e receba o renovo de Deus e a bênção dos céus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Dê glória ao nome do Senhor, mas glorifique de verdade. Dê glória, dê glória, dê glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Quem é de Deus, guarde a palavra. Pratique a palavra. Por certo, Deus, por sua misericórdia, confirmará. Duas coisas importantíssimas, nos ensinando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus é que nós viveremos. E também ensinar que nós temos que ter um coração que obedece à palavra, porque tudo com essas aflições que Ele quer ver é um coração que guarda a palavra e pratica a palavra. Aleluia. Para saber o que estaria no seu coração, se guardarias ou não a minha palavra. Todo cristão que ama a palavra e pratica ela, está fazendo uma declaração de amor. Jesus Cristo é tudo para mim. Amém.